transite, vejo caindo da proa da embarcação. Bate tambor, bate tambor de mina. Eu sou a Jejinagô, Itaquilha do Medo. Valei-me meu pai Xangô, bate tambor de mina. Eu sou a Jejinagô, Itaquilha do Medo. Valei-me meu pai Xangô. Segredos no ar, os entes ocultos da encantaria. A cerca protetora é de Alcântara. Na ponta da areia plantei flores no mar. Na água, na terra, fogo e ar, seres imaginários sempre vão estar. E assim Olá, sou Thay Correia e estou aqui no Conexão Cultural 4 pela SECMA para contar um pouco sobre uma das mais belas e antigas manifestações culturais de São Luís do Maranhão, o Bloco Tradicional, e como objeto de análise e de estudo, o Bloco Tradicional Os Foliões. Vamos lá? Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, é caracterizada não só pelo seu acervo histórico e arquitetônico, mas também pela sua culinária e principalmente pelas suas manifestações culturais. O folclore maranhense é muito rico, com a influência da miscigenação presente, como a portuguesa, a francesa, a indígena e a africana. Dentre essas manifestações que sofreram influência ao longo da história, destacam-se os blocos tradicionais maranhenses, manifestação cultural carnavalesca que surgiu em meados de 1930. Segundo o professor Euclides Moreira Neto, os primeiros blocos tradicionais que surgiram em São Luís foram os vira-latas, os pif-paf e os brotos, atualmente extintos. Hoje, a categoria conta com 42 blocos tradicionais, registrados na Academia de Blocos Tradicionais do Estado do Maranhão, a ABTEMA. Os blocos tradicionais na década de 30 eram constituídos apenas por homens, geralmente chefes de família, que começaram a se juntar apenas por diversão. No decorrer do tempo, mulheres e crianças foram adentrando a brincadeira. Sendo assim, o que era antes uma simples reunião festiva de amigos se tornou uma das mais belas manifestações culturais do estado. A indumentária carnavalesca é rica em adereços e seus instrumentos de percussão específicos, como o reco-reco, a retinta, o ganzá, a roca, a marcação e o contratempo. São partes fundamentais para a batucada carnavalesca. O Bloco Tradicional Os Foliões é o quarto bloco mais antigo de São Luís atualmente. Originou-se de uma tribo de índios de nome Os Apaches, por volta de 1960. E após 2 anos, um grupo de amigos e familiares fundaram o Bloco Tradicional Os Foliões, na própria comunidade do centro. As manifestações nascidas na comunidade, organizadas por famílias e grupos de amigos, profissionalizam-se tornando-se agremiações, grupos instituídos e registrados, como o Bloco Os Foliões, contribuindo de forma significativa para a cultura popular maranhense, expressando a resistência de uma comunidade local em meio aos processos globalizantes, mantendo as suas tradições e integrando a sua comunidade local. Então, o que seria identidade cultural? Compreende-se ao sentimento de identidade de um grupo, cultura ou indivíduo
na medida em que este é influenciado pela cultura do grupo a que pertence. Segundo Stuart Hall, uma identidade cultural enfatiza aspectos relacionados à nossa pertença a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, regionais ou nacionais, ou seja, as culturas nacionais produzem sentidos com os quais podemos nos identificar e constroem, assim, suas identidades. Esses sentidos estão contidos em histórias, memórias, imagens que servem de referências, de nexos para a constituição de uma identidade da nação. Para Sandra Curial, as ideias de identidade e cultura estão juntas, ainda que não sejam conceitos equivalentes. A identidade pode ser entendida como efeito da cultura e, dessa forma, a identidade cultural cria no homem o sentido de pertencimento a um grupo, sentido que compartilha com os demais membros de outros grupos, em diferenciação dos outros. As ideias de identidade e cultura nasceram juntas, mesmo que não sejam conceitos equivalentes. Assim, identidade pode ser entendida como efeito da cultura e, dessa forma, a identidade cultural cria no ser humano o sentido de pertencimento a um grupo. E aí, deu para entender um pouco sobre identidade cultural e pertencimento? Ainda não? E como o bloco tradicional está inserido nesse contexto? Então, vamos lá! Você sabia que o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, tem como objetivo preservar a cultura brasileira e fortalecer a identidade nacional, visando os patrimônios imateriais representados pelas manifestações da cultura popular, dos saberes, das celebrações dos modos de fazer e a necessidade de se pensar em patrimônio a partir da diversidade brasileira. A preservação salva objetos do passado, o que é fundamental para que as gerações futuras tenham consciência de sua origem, de suas circunstâncias, de seu dever. A preservação, a resignificação do bem protegido, mantendo o vivo e atual. É de consciência universal a importância de guardar e preservar a memória de nosso povo, uma intangível herança histórica, onde podemos ter acesso através de manifestações culturais, saberes, histórias, línguas, festas e etc. Quem sou eu para falar sobre herança cultural, não é mesmo? Mas isso fica para depois. Continuemos. Então, a candidatura dos blocos tradicionais como patrimônio cultural e material lançou-se no Dia Municipal dos Blocos Tradicionais Carnavalescos. Oficialmente, o Dia Municipal do Bloco Tradicional é comemorado no dia 8 de maio. Instituído pela Câmara de São Luís, por meio da Lei Municipal número 4.698/2006. E a data homenageia o dia do nascimento do carnavalesco Valmir Moraes Correia, mestre Valmir, falecido em 2010, primeiro fundador e ex-presidente do Bloco Tradicional Os Foliões. O Carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil. Ao longo do tempo, tornou-se elemento da cultura nacional. Porém, o Carnaval não é uma invenção brasileira, nem tampouco realizada apenas neste país. De acordo com César Pinto, São Luís é uma cidade histórica colonial que mantinha pela bela tradição de carnaval e que chegou a deixar de lado essa tradição por um bom tempo, mas resgatou o melhor de seu carnaval a partir da segunda metade dos anos 80. Até os anos 60, São Luís tinha uma tradição de carnaval de rua, em que as famílias se reuniam para brincar e dançar nas estreitas vielas do centro histórico. Então, o carnaval tinha, mais ou menos até meados dos anos de 1960, o caráter tipicamente de rua, familiar, aconchegante. Havia o corso, formado por caminhões e carros que percorreram várias ruas do centro histórico. A cada ano, o Carnaval de São Luís foi recuperando suas tradições, criando novas atrações e ganhando as ruas como sua passarela, principalmente em circuitos como o Deodoro Madre Deus, o mais tradicional. Nestes circuitos, há uma série de pontos de som onde os blocos, grupos e charangas fazem apresentações de 30 minutos a 1 hora para o público. E dentro dessas manifestações carnavalescas mais populares do Maranhão, temos o bloco tradicional.
De acordo com Maria Caldas Conceição, o bloco tradicional é uma manifestação composta de dança e musicalidade própria, ritmo peculiar e marcante, instrumentos musicais de percussão específicos e vestimenta luxuosa. A dança traduz-se num bailado que sincroniza movimentos de braços e pernas, alternando-se de forma cadenciada, sendo apresentada em forma de pulos, em movimentos similares do perro e da colombina, personagens dos antigos carnavais. Quem desempenha a dança nos blocos são as balizas, a maioria são mulheres, mas há a participação de alguns homens e de crianças também. Então, vamos lá! Eu irei mostrar um pouco do bailado das balizas em um bloco tradicional. É claro que cada corpo de baile de um bloco possui um estilo diferente, como se fosse a sua marca de identificação. Digamos que seja um charme a mais nos passos e ritmos. Lembrando que sempre enfatizamos, além dos bailados, o deslumbre da fantasia que estamos usando, dando destaque principal para o manto, que é essa parte de trás da fantasia, que geralmente traz algo a ser mostrado em sua abertura. Por isso, destacamos sempre os braços abertos em movimentos. E não podemos esquecer dos rodopios coreográficos e o destaque para a bota, geralmente bordada com muito zelo e atenção. Ninguém segura quando chega o carnaval e sai pelas ruas de madrugada vivendo paixões, dançando a centelha do amor dentro dos corações. Na fantasia fecha a ilusão, na passarela desfila emoções, em plenas folias de eternos foliões, e sai pelas ruas de madrugada vivendo paixões, dançando a centelha do amor dentro dos corações. A fantasia mexe a ilusão, na passarela desfila emoções, em plenas folias de eternos foliões. Uma estrela no céu eu vi, era mais iluminada. Mestre Valdir, eternizado em sua criação, guerreiro da emoção, o amor folião, folião. Uma estrela no céu eu vi, era mais iluminada. Mestre Valdir, eternizado em sua criação, guerreiro da emoção, o amor folião. Há no peito folião uma ardente paixão que contagia. É a chama do amor que provoca esplendor do milhão de alegria. É o sopro do dragão que incendeia a multidão nos 3 dias de folia.
ritmo é forte e cadenciado. Vale ressaltar que cada bloco tradicional tem a sua batucada específica, onde geralmente quem participa de um bloco tradicional sabe diferenciar a batucada de um bloco do outro a metros de distância. Os demais brincantes tocam instrumentos de percussão, como a cabaça, o agogô, o instrumento reco-reco, a roca, contratempos e entre outros, compondo assim a bateria dos blocos tradicionais. Diante disto, os blocos tradicionais são considerados uma riqueza própria do lugar, uma manifestação cultural que vem passando de geração a geração, trazendo um resgate de memórias que influenciaram e influenciam até os dias de hoje. Ou seja, eles são considerados manifestação cultural porque se caracterizam como identidade de um povo, uma característica de um local, uma relação de pertencimento com o seu lugar de memória, com a sua tradição. Diante disto, os blocos tradicionais são considerados uma riqueza própria do lugar, uma manifestação cultural que vem passando de geração a geração, trazendo resgate de memórias que influenciaram e influenciam até os dias de hoje. Ou seja, eles são considerados manifestação cultural porque se caracterizam como identidade de um povo, uma característica de um local, uma relação de pertencimento com o seu lugar de memória, com a sua tradição. O Centro Histórico de São Luís deu à cidade o título de Patrimônio Mundial da Unesco em 1997, alegando que havia história e preservação ali presente, sendo assim um dos bens mais preciosos de São Luís. O bloco tradicional Os Foliões reside no bairro do Centro desde a sua fundação, onde foi formado por familiares e amigos que também residiam no bairro. O seu fundador, Valmir Moraes Correia, professor e artesão, começou a confeccionar instrumentos para a tribo de índio, juntamente com os amigos e vizinhos do centro. A tribo de índio já estava muito cheia e sua casinha de porta e janela não cabiam mais tantos instrumentos e indumentários e que, por motivos financeiros, não poderiam mais seguir com a tribo adiante. A comunidade do centro, desde a fundação do bloco, sempre foi muito receptiva. Uns ajudavam os outros em prol do crescimento da manifestação cultural, para não findar assim como aconteceu com a tribo de índio, os Apaches. Esses lugares seriam os espaços onde a memória se fixou e serviam como uma nova forma de aprender a memória que não nos é natural, pois não vivemos mais o que eles representam e que são apropriados pela história como fonte. Entre os anos de 1970 a 2000, ainda existiam blocos com sede no bairro do Centro. Portanto, se tratava de um bairro, além de comercial, cultural. Mas com o crescimento das cidades e outros fatores, esses grupos, como o bloco tradicional Os Feras, que antes também residia na Rua Cândido Ribeiro, foram se deslocando para outras comunidades. O bloco tradicional segue com a sua tradição, trabalhando sempre em prol de beneficiar a sua comunidade através de seus trabalhos e projetos, em tudo em plenas folias de eternos foliões. São, portanto, locais materiais e imateriais onde se cristalizaram a memória de uma sociedade, de uma nação, locais onde grupos ou povos se identificam ou se reconhecem, possibilitando existir um sentimento de formação da identidade e de pertencimento. Nesse contexto, podemos inserir os blocos tradicionais como lugar de memória. Segundo Nora, este é todo e qualquer sentimento que faz da memória algo contínuo, que passado de geração a geração, sem deixar a tradição, pelo contrário, perpetuando-a. Nos blocos tradicionais, podemos perceber a relação com o passado, pelos seus aspectos materiais e imateriais, como a forma de se comunicar coletivamente e pela forma tradicional de elaboração de instrumentos. Portanto, podemos concluir que é importante criar laços com as nossas tradições, principalmente para preservar as memórias e dar continuidade a essa manifestação cultural tão
louvável que é o bloco tradicional carnavalesco maranhense e que este trabalho sirva de exemplo para as próximas gerações da família Foliões. O Bloco Os Foliões surgiu no dia 1º de janeiro de 1976, mas não se pode falar da origem dos Foliões por meio dessa data, porque ele acompanha toda uma história da família Moraes Corrêa, em especial a dos mestres Valmir Moraes Corrêa e Valdete Moraes Corrêa, os principais fundadores do bloco tradicional Os Foliões. Foi assim que Valmir Moraes Corrêa, após passar por diversas manifestações culturais, decidiu fundar o bloco tradicional Os Foliões, juntamente com sua esposa Aldenora Moraes Corrêa e amigos da comunidade do centro. O nome Os Foliões surgiu porque a comunidade do centro era muito festiva e adorava as brincadeiras de carnaval, e os vizinhos começaram a denominar de grupo da folia, ou seja, Os Foliões. O nome Os Foliões surgiu porque a comunidade do centro era muito festiva e adorava as brincadeiras de carnaval. E os vizinhos começaram a denominar de grupo da folia, ou seja, Os Foliões. O grupo estendeu suas atividades para além do carnaval. E a fundação do grupo Os Foliões, que abrange o projeto Folias Juninas, o Reisado Folias de Natal, a Bandinha dos Foliões, o espetáculo teatral e o projeto Histórias da Minha Terra. É o primeiro bloco tradicional a participar de festivais do Canadá, da Europa, exemplo, da França, Bélgica, Canadá e Estados Unidos. Desde então, as atividades não pararam. São 10 títulos de campeão do concurso de passarela, mais de 23 troféus e prensas e diversas premiações por festivais de música e afins. Recentemente, o bloco tradicional Os Foliões recebeu o troféu Qualidade e Excelência Cultural do Brasil de 2018. O bloco tradicional segue com a sua tradição, trabalhando sempre em prol de beneficiar a sua comunidade através de seus trabalhos e projetos, e tudo em plenas folias de eternos foliões. Segundo o jornal O Estado do Maranhão, em 2012, foi entregue ao Ministério da Cultura o relatório do Inventário Nacional de Referências Culturais para oficializar a candidatura do bloco tradicional como Patrimônio Imaterial do Brasil. Porém, o processo não foi bem sucedido. Não se sabe ao certo o porquê e nem o registro documental sobre o assunto. Patrimônio da Humanidade, e antes designado Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. Vamos lá. O patrimônio material não requer proteção e conservação, no mesmo sentido de noções culturais, móveis e imóveis, mas identificação, reconhecimento, registro etnográfico, acompanhamento periódico, divulgação e apoio. Enfim, mais documentação e acompanhamento e menos intervenção. É de consciência universal a importância de garantir e preservar a memória do nosso povo, uma intangível herança histórica, onde podemos ter acesso através das manifestações culturais, saberes, histórias, línguas, festas e etc. Para a Unesco, essa porção imaterial de herança cultural dos povos, que é de uma identidade e de sua própria história, dá seu nome de patrimônio cultural e imaterial. Sabendo da importância deste bem, a Unesco decidiu, nos seus últimos 20 anos, criar e consolidar instrumentos e mecanismos que conduziram ao seu reconhecimento e defesa, criando assim a recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, onde enfatiza a preservação do patrimônio
imaterial pelo mundo e onde podemos ter acesso a elementos para a identificação, preservação e continuidade desse bem. E aí, gostaram? Esse foi um pouquinho da minha pesquisa sobre os blocos tradicionais de São Luís e como objeto de estudo e análise o bloco tradicional Os Foliões. E fiquem com mais um pouquinho dessa bela apresentação. Bloco tradicional Os Foliões, o mais bonito do Brasil. Vou reinar no mundo da mitologia. No Olimpo sou o deus dessa folia. Entre lendas e crenças, batalhas intensas nos carnavais. Entre deuses, semideuses e imortais, eu vou reinar no mundo da mitologia. No Olimpo sou o deus dessa folia. Entre lendas e crenças, batalhas intensas nos carnavais. Entre deuses, semideuses e imortais. Vai começar na avenida o duelo de titãs. Nessa batalha o mais belo e o mais forte é os foliões. É o espetáculo da vida que faz o povo cantar junto comigo e delirar, laiá, laiá. Salve Zeus, o deus do trovão, Apolo vem iluminar Afrodite com sua beleza. Artemis é a luz do luar, já virou mitologia meu canto. Eu me encanto a ver o bloco passar, se a paz e a alegria eu planto entre a terra, céu e o mar. Foliões é o mais belo que há, já virou mitologia meu canto. Eu me encanto a ver o bloco passar, se a paz e a alegria eu planto entre a terra, céu e o mar. Foliões é o mais belo que há. Oh, 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 oh. Lê, 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 lê. Mitologia. No Olimpo sou o deus dessa folia. Entre lendas e crenças, batalhas intensas nos carnavais. Entre deuses, semideuses e imortais, eu vou reinar no mundo da mitologia. No Olimpo sou o deus dessa folia. Entre lendas e crenças, batalhas intensas nos carnavais. Entre deuses, semideuses e imortais. Vai começar na avenida o duelo de titãs. Nessa batalha o mais belo e o mais forte é os foliões. É o espetáculo da vida que faz o povo cantar junto